Ai, Saga do Clone, o que falar de você? Uma das sagas mais odiadas do universo do Homem-Aranha, que trouxe pra gente um vilão nojento e um conceito que é uma trapaça e uma ferramenta nojenta pra facilitar o roteiro sempre que matar um personagem importante. Mas hoje, especificamente hoje, eu não quero falar das coisas ruins que essa saga trouxe pra gente, eu quero falar das duas únicas coisas boas que vieram daqui. E elas são Ben Reilly e Kenny Parker, os dois Aranha Escarlate. Que pelos dois levar o mesmo nome, você pode imaginar que eles são uma dupla incrível e imparável, mas na verdade eu nunca vi dois personagens se odiar tanto na minha vida. É sério, cara, parece que o Kenny é o Flash reverso do Ben Reilly, tá ligado? Ah, Ben, você lembra aquela vez que você tava comendo pizza e mordeu o cantinho da boca? Eu era pizza, Ben. Ah, Ben, você lembra aquela vez que você tava fazendo um tchuki-tchuki com a sua namorada e você não aguentou nem um minuto? Ah, Ben, eu era sua namorada. Mas se você tá curioso pra saber o que aconteceu entre esses dois e o porquê eles se odeiam tanto, aguenta aí que eu vou te contar. Primeiramente, dando só uma leve pincelada na saga do clone. Após a morte de Gwen Stacy, um dos professores mais suspeitos e nojentos que ambos, tanto Gwen quanto Peter, tinham, começa a demonstrar que ele tinha uns interesses meio suspeitos pela Gwen. Ele tem um amor, uma admiração, por assim dizer, pela Gwen tão estranha, mas tão estranha, que ele chega ao ponto de, após a morte dela, culpar o Homem-Aranha e achar que ele foi um responsável de merda, tá ligado? Só que acaba acontecendo um negocinho interessante. Esse professor pegou o sangue da Gwen e o sangue do Peter para fazer alguns estudos, alguns exames, alguns testes por conta da faculdade deles mesmo, dos estudos e tal. Só que esse professor suspeita se deu ao trampo de fazer um clone da Gwen. Esse cara, eu falei que ele é nojento, eu falei que ele é repugnante, e fez um clone do Peter também. E através disso ele descobriu que o Peter era o Homem-Aranha. E a partir dessa descoberta ele vai se tornando o vilão chacal, nojo, filha de uma puta. E ele começa a ficar meio obcecado em fazer um clone perfeito do Peter, para que possa vencer ele e vingar a morte da Gwen, que ele acha que é culpa do Homem-Aranha. E ele faz uma porrada de clones. Sai um Peter mais esquisito que o outro, tá ligado? Parece uns Peter meio, sei lá, distorcido, meio sapo, meio nojento, esse bagulho. Ai, uma bosta. Porém, tentativa e erro, ele foi aprimorando e ele conseguiu fazer um clone semi-perfeito. E esse clone ele tratou que nem lixo e deu uma ignorada assim, largou de canto porque ele não era tão perfeito assim e partiu pro próximo. E o próximo deu certo e ele veio enfrentar o Homem-Aranha. E eles acabam tendo um empate ali no meio do combate e tal, eles ficam na dúvida de quem é o clone e quem não é, porque ambos carregam a mesma memória e tal. E no fim se dá que o Ben, né, o nosso querido clone, foi morto, porém ele na verdade conseguiu escapar e assumiu uma outra identidade, pegando o nome de Ben e pegando o nome solteiro da tia May, que é Riley. E sendo um clone de Peter com as memórias do Peter, ele tem todo um sofrimento, uma crise de identidade, porque ele também ama a Mary Jane, ele também sofre pela Gwen, porém, tecnicamente não é exatamente justo que ele tenha esse sofrimento, porque ele não passou por isso, ele só recebeu o backup das memórias do Peter. Então ele sofre muito por conta disso e por saber que ele não pode viver a vida que ele acredita que ele viveu desde que nasceu. E ele sai, adota um novo nome, pinta o cabelinho de amarelo, começa a viver com Ben Reilly e mais futuramente se torna até o primeiro Aranha Escarlate. Mas e agora, e quanto ao Kenny Parker, hein? De onde é que ele veio? Lembra que eu falei de um clone que quase deu certo, mas falhou um pouquinho? Esse clone é o Kenny. E ele, ao invés de ter crises de identidade igual o Ben Reilly teve por ser um clone perfeito do Peter, no caso do Kenny, ele teve crises em questão de paternidade, porque ele gerou uma espécie de apego, sabe-se lá Deus como, pelo Chacal. Ele se sentia mal porque ele era falho, então o Chacal só fazia experimento com ele e tal e deixava o menino ali se decompor. Justamente porque a falha genética que o Kenny sofreu, ao mesmo tempo que lhe deu poderes a mais, mas eu vou falar isso daqui a pouco, também causou uma degeneração severa, então ele tinha tempo de validade basicamente. E a história avança, nós temos o Aranha Escarlate sendo perseguido por um cara completamente suspeito, bombado de cabelo grande, vestindo um tecido que cobre o corpo dele inteiro. E esse cara é
muito forte, tem sentido aranha, um sentido aranha até mesmo superior, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e ele tá perseguindo o Ben com todas as forças. Nossa, cara, mas o que aconteceu para o Kane odiar tanto assim o Ben Reilly? Deve ter feito algo horrível. De verdade, a única coisa que o Ben tinha feito até aí foi resistir. O bagulho era que, tipo, o Kane odiava ele por ele ter nascido. Justamente porque o Kane tinha uma visão na qual ele acreditava que o Peter era o verdadeiro clone e o Ben era o original. Tanto que nas HQs ficou com esse papo por um tempo também, só pra gerar um pouquinho mais audiência e confusão e tudo mais. Porém, depois foi desmentido e tal, isso não vem ao caso. Mas o Kane acreditava que o Peter merecia mais ter uma vida do que o Ben. Então ele se dedicou e propôs a vida dele inteira a transformar a vida do Ben Reilly num completo inferno. Isso é muito engraçado. Não a parte dele desvivendo e sumindo com pessoas, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos às diferenças. O Ben Reilly, ele é bem mais parecido com o Peter, só que ele não é tão brincalhão quanto o Peter, e eu considero ele um pouquinho mais violento. Essa é a minha visão sobre ele do que eu já li e acompanhei sobre ele até hoje. Ele é um pouquinho mais violento que o Peter, mas não chega a ser tanto assim. Ele é um herói e tal, bonitinho, lindo. E ele tem os mesmos poderes do Peter, não muda absolutamente nada, ele é um clone perfeito. Enquanto isso, o Kane é mais forte, mais rápido, mais pra frente ele ganha outros poderes também, ele ganha ferrões nos quais ele consegue injetar veneno, ele ganha os poderes de aranha amplificados. E nessa época ele tinha um sensor aranha completamente evoluído, a um ponto em que ele não conseguia somente prever o perigo, ameaças e acidentes, ele conseguia ter lampejos do futuro. O sentido aranha desse maluco era muito forte mesmo. E com certeza o seu melhor poder, uma pistola carregadíssima. Sim, cara, o Homem-Aranha com uma pistola dando tiro. É um dos motivos de eu comparar o Kenny Parker com o Capuz Vermelho da DC. Ah, e o Kenny também tem um toque corrosivo, um toque meio que envenena e deixa uma marca, uma cicatriz nas pessoas que ele usa esse toque. E essa pessoa, tipo, morre, não tem como sobreviver a esse toque, não. E a história avança bastante, a degeneração do Kane avança muito também, ele começa a ficar cada vez mais perto da morte. Porém, ele tem uma redenção, ele traz de volta aquela mulher que ele fez meio que um sussus encenado pra ela ficar longe do Ben. Ele volta e se entrega por inúmeros crimes, principalmente assassinatos que ele cometeu pra incriminar o Ben, porque curiosamente os dois têm a mesma digital, então tipo, o Kane saía tocando puteiro e a culpa caía no Ben Reilly. Porém, a vida dele, a vida do Ben começa a virar de cabeça pra baixo depois disso. O Kane morre e ele volta ressuscitado pelo Chacal com poderes de aranha extremamente aumentados ao ponto em que ele vira o Cthulhu, ou melhor, o Moonlord do Terraria. E o Peter, numa luta com ele, joga um monte de antivenom e cura o maluco de todos os problemas possíveis, inclusive, além da sua mutação, também a sua degeneração. E a partir daí nós temos o nascimento do novo Aranha Escarlate. Isso gera pra gente uma pergunta, né? Pô, muito legal, cara, o Kane virou um anti-herói, né? Porque ele é o Homem-Aranha que dá tiro e mata as pessoas. Mas, tipo, e o Ben Reilly, cara? O que aconteceu com ele? Ele virou o filho da puta do Chacal 2. Isso, foi isso que aconteceu com o Ben Reilly. É sério, cara, nada dá certo pro Ben Reilly. Nada, ele vira vilão, vira Chacal, aí depois ele vai e começa a ser enganado por uma empresa, depois ele vira o vazio e ai meu Deus, é tudo tão horrível com o Ben Reilly. E justamente por ele virar um novo vilão, o Kane conseguiu a desculpa perfeita pra voltar a descer a porrada no Ben Reilly todo santo dia. E você não tá me entendendo, não é um soquinho aqui, um soquinho ali, não, tipo, ele descarrega balas a todo momento no Ben Reilly, cara, é muito engraçado, é muito incrível. E o negócio é tão bizarro que o Ben começa a ter uns planos muito maligno, tá ligado? Antes ele tinha uma empresa de clonagem e tal, que já é um bagulho bem errado, mas tipo, ele começa a fazer uns bagulho catastrófico, e na hora que o Kane vai atrás dele pra destruir ele, ele voltou pro manto de escarlate ali, todo bonitinho, e tá dizendo que ele vai salvar uma garotinha e tudo mais, e a situação é mais ou menos essa. Pô, Kane, pelo amor de Deus, cara, para de tentar me matar, eu tô tentando salvar aquela menina. Você tá tentando salvar uma menina, cara? Meu amigo, eu vou deixar você com tanto furo que tu vai parecer a porra de um cupinzeiro. E nesse mesmo combate tem uma cena incrível, que o Ben pega uma arma e o Kane fala, você tá apontando pra mim uma arma descarregada? E o Ben atira pra cima mostrando que a arma tá carregada, e ele entrega ela na mão do Kane, fala que não faria isso e tudo mais, e armas e tal, e tudo bonitinho, e na hora que o Ben menos espera, o Kane dá um tiraço nele.
Mas pra infelicidade de todo o público, Ben segura o tiro. Sabe nem brincar, pô. Opa, você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenha te entretido, te informado e dado umas risadas por aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você puder se inscrever nesse canal eu ficaria muito grato e eu te vejo na próxima.